Olá, pessoal, tudo bom? Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou engenheiro eletricista, mas, na verdade, eu nunca trabalhei com engenharia elétrica, né? Mas, como o Fábio estava falando, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na faculdade foi aprender a aprender, né? Então, eu acabei aprendendo a trabalhar com desenvolvimento de software e foi o que eu fiz nos últimos 15 anos, né? E, mais recentemente, coloquei os pezinhos na educação e tenho trabalhado com alguns projetos em educação. É curioso, porque desde criança eu gostava muito de eletrônica e com 5 anos de idade eu já sabia que eu queria ser engenheiro elétrico, né? Então estourava as tomadas de casa, era uma loucura, né? E com uns 10, 11 anos eu comecei já a desmontar aparelhos, já ia na Santa Efigênia, comprava componentes eletrônicos. Não conseguia fazer nada porque faltava lugares, né? Faltavam opções nas escolas e tudo mais. E passei a minha adolescência, digamos assim, mexendo nisso até que entrei na faculdade. Uma faculdade de engenharia elétrica, pelo menos a que eu fiz, né, não tem nada de mão na massa. Você tem alguns laboratórios, mas basicamente você aprende muita teoria. Você fica na matemática, na física, e quando você chega no terceiro, quarto ano, aí sim começa a entrar em coisas um pouco mais mão na massa, e de certa forma é bastante desmotivante, né? Agora eu vejo essa mudança, né, que a gente tem tido, trazer muito mais a parte de mão na massa para a teoria, né? Primeiro mão na massa, como o Fábio falou, para depois a gente entrar na teoria, né? Estudei a vida inteira em escola pública, estadual. Felizmente, inclusive, a faculdade eu consegui fazer em escola estadual, né? E o que eu faço hoje em dia, né? Eu faço parte do Estúdio Hacker, né, que é um grupo multidisciplinar que realiza atividades de arte e tecnologia. Também sou um apoiador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, também como o Fábio mencionou, né? Eu organizo encontros mensais de tecnologia e educação no Garoa Hacker Club. Não é um makerspace, é um hackerspace, né? E faço formação de professores em robótica educativa. Bom, o que a gente vai ver hoje aqui, né? Quais são os objetivos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o kit da Ato, né? Felizmente hoje a gente teve os alunos e os professores da Escola Salgada aqui que já demonstraram um pouco, né? Do que seria o kit, né? Mas acredito que a maioria de vocês já conhecem, né? E vou explicar também alguns conceitos de eletrônica digital. Minha palestra vai ser um pouco mais técnica, acho que vai ser a mais técnica de hoje, provavelmente chata, mas em algum momento a gente precisa começar a falar disso, né? E eu vou apresentar alguns sensores e atuadores que vêm nos kits, né, para vocês já irem se inspirando para quando a gente começar a parte de formação, vocês já terem perguntas e algumas ideias do que fazerem, né? E por fim, né, eu vou apresentar alguns trabalhos de robótica educativa. E eu vou tentar não me estender muito para deixar bastante tempo para as perguntas. Acredito que vão surgir bastantes perguntas interessantes aí. Bom, então o kit da Ato, né, ele tem a parte estrutural, né, que é aquelas pecinhas que você vai montando, lembra bastante o Lego, né, e são bastante interessantes, você consegue usar bastante a criatividade, né. Ele tem também a parte da robótica educacional, que a gente viu, por exemplo, o helicóptero, né, com os alunos da Escola Salgado, né, e tem a mistura disso tudo, né, que é a robótica educacional mais educação. Então, acho que acredito que todo mundo já conhece, né? A gente tem aqui as peças, né? As diferentes peças, né? Do kit estrutural de robótica, né? Dá para construir diferentes coisas, né? Tem parafuso, tem pecinha de plástico com 3 buraquinhos, com 5. Dá para acoplar isso a diversos outros materiais, até mesmo materiais de ferragem, né? E dá para fazer bastante coisa interessante, né? Mostraram, se não me engano, foi uma motinha, né, numa das apresentações, mas dá para fazer escavadeira, outras motos, Fusca, catapulta, guindastre e etc. Né? Depende da criatividade de cada um de vocês, né? Aqui a parte que mais nos interessa e acredito que aqui eu tenho mais conhecimento para trocar com vocês, né? É a parte de robótica educacional com seus diferentes sensores e atuadores, né? Então, toda a escola recebeu pelo menos um desses kits, né? Acho que acredito que estão recebendo ainda mais esse ano. Então, o que faz parte, né, desse kit, né? A gente tem o tradicional Arduino, né? O cérebro dele é esse Arduino do EMILA 9. É um nome um pouco
confuso, mas ele nada mais é do que um microcontrolador. Aliás, deixa eu até pedir uma licença poética aqui, né, porque eu sou engenheiro, mas eu vou usar algumas expressões, talvez não tão precisas quanto se eu estivesse falando para um público de engenheiros, né? Então, o Arduino surgiu em 2003 e a parte interessante dele é que ele foi feito para um público de não engenheiros. Então, ele já traz um linguajar mais fácil, né, uma linguagem de programação mais simplificada, né, e ele tem diversas formas de comunicação que a gente chama dessas portas, né. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhe agora com vocês. Essa parte é a parte, digamos assim, mais importante da palestra, né, e do que a gente vai ver ao longo desse ano todo, né. Se vocês entenderem esses conceitos aqui, fica intuitivo vocês entenderem a parte de sensores e atuadores que a gente vai trabalhar ao longo do ano, né. Então, o Arduino ele percebe sinais, digamos assim, do mundo externo, né, do mundo físico, e ele consegue atuar dado a esses sinais, né? Então, isso é o que a gente chama das entradas e saídas que a gente tem nesse kit da Atto, né? O Atto Box, né? E que tipo de sinal de entrada ele consegue ler, né? Ele tem dois tipos, basicamente, de sinais de entrada, né? Ele tem os sinais de ligado ou desligado, que seria o equivalente a um interruptor, né? Imagina, a luz está acesa ou a luz está apagada. Ele consegue sentir, né, captar, fazer a leitura desse dado, né, interpretar e atuar de alguma forma, né. Mas além dessa entrada que eu chamo, que é a entrada digital, ou está ligado ou está desligado, eu posso querer também saber o quanto a luz está acesa e não simplesmente se ela está acesa ou apagada, né. Quando a gente precisa de uma escala, né, de sinais, a gente trabalha com o que a gente chama de sinais analógicos, né? Então, o Atto Box consegue compreender tanto se a luz está ligada ou desligada apenas, ou consegue detectar toda essa variação de o quanto a luz está ligada ou desligada. O que mais que a gente tem, né? A gente tem as saídas analógicas de mentirinha, né, que a gente chama aí do PWM, né? O Arduino, por uma questão de custo, ele não consegue gerar um sinal de saída analógico. Ele simula um sinal de saída. Então, por exemplo, se eu quero controlar alguma coisa, acender uma luz, mas eu não quero acender a luz inteira, eu consigo mandar um sinal simulando uma saída analógica e eu deixo a luz parcialmente acesa, né? Essa é a parte ruim da palestra, não dá para perguntar para as pessoas, vocês entenderam? Mas a gente vai se ver ao longo do ano, eu vou ter a oportunidade de perguntar para cada um de vocês se vocês entenderam isso. Aliás, a apresentação inteira está disponível online, no último slide vai aparecer o link para a apresentação, ela está no spreadsheet, então, no presentation, então vocês vão poder, inclusive, comentar. Se alguém quiser deixar alguma pergunta na própria apresentação, depois eu vou respondendo. Agora, se aquela parte ficou clara, né, o que é entrada, saída, o que é analógico, o que é digital, a gente começa a entender melhor o que cada um dos sensores que vem no kit fazem, né? Então, eu vou passar por todos os sensores que tem no kit para a gente, pelo menos, ter uma conversa de 15 segundos sobre cada um deles, né? Então, o primeiro sensor, né, o mais fácil, digamos assim, de trabalhar, que a gente consegue fazer uma analogia com o nosso mundo, né, é o sensor de toque ou o interruptor, né, o botão. Ele nada mais é do que o nosso interruptor de luz, né? Quando eu aperto o interruptor, vai acontecer alguma coisa, né? Ou vai ligar a luz, ou o liquidificador vai ligar, ou a televisão vai ligar. Então, isso daí é um sensor, né, de toque. Então, ele está fazendo uma leitura de se está ligado ou desligado, se o botão está apertado ou não está apertado. Depois disso, a gente tem o potenciômetro, né? Ele é muito parecido com o botão que a gente acabou de ver. A única diferença é que ele consegue nos falar toda uma escala de sinal. Então, por exemplo, quando a gente vai no cinema, né,
A gente chega antes do filme, as luzes estão acesas, e conforme o filme está para começar, eles começam a diminuir a intensidade da luz, né? Então, eles estão usando um botão parecido com isso, porque aos pouquinhos eles vão diminuindo a intensidade da luz. Então, esse é um exemplo, né, que eu quero uma escala de valores, eu não quero simplesmente o ligar ou desligar. Sensor de luminosidade, né? Voltando no exemplo que eu dei, né, ainda da luz, né, se eu quisesse saber o quanto a luz está acesa, né, qual é a intensidade do sol, eu precisaria usar um sensor de luminosidade, também conhecido como LDR. Então, se eu quero saber o quanto, né, se eu quero saber uma escala, eu vou usar um sensor analógico, né? Isso é importante da gente ir percebendo se o sensor é analógico ou digital, porque no kit, quando a gente vai fazer as conexões, a gente tem que escolher as entradas certas do kit, né? Tem entradas específicas para sinais digitais e entradas específicas para sinais analógicos, né? Então, essa percepção é bastante importante, porque facilita na hora que a gente vai manusear o kit, já liga diretamente na entrada certa, né? Sensor de temperatura, mais uma vez, né, eu não quero simplesmente saber se está quente ou se está frio. Se eu quiser saber uma escala, né, qual é a temperatura, eu preciso de um sensor analógico para isso. E esse sensor aqui, ele me dá uma escala de um certo valor, né, e a gente converte esse valor em uma temperatura. Uma coisa que eu acabei não falando, né, o Arduino, né, o Atobox, né, na verdade, ele só consegue entender sinais de tensão, né, voltagem, né. Ele entende sinais de 0 volts até 5 volts. Então, qualquer coisa que eu ligo nele, o Arduino vai ler quantos volts aquele sensor está me retornando, né. Então, quando eu falei aqui que a gente tem que fazer uma conversão para saber a temperatura, é porque quando eu usar esse sensor, ele vai me dar um valor na escala entre 0 e 1023, e dada a especificidade do sensor, eu consigo descobrir quanto isso representa em termos de graus, né, em temperatura. A gente também tem o sensor reflexivo, né, o seguidor de linha. Tem alguns projetinhos, né, que a gente desenha uma linha preta no chão, né, numa folha branca, numa superfície branca, e faz um robozinho, usa esses sensores, né, e faz ele se guiar pela linha preta. Vocês já devem ter visto isso, costumam ter em competições de robótica, competição de robô seguidor de linha. A gente também tem 2 desses acessórios, né, desses sensores no kit, e basicamente como ele funciona, né? Ele funciona a partir da reflexão. Ele tem uma luzinha que ele liga, reflete na superfície, e a partir disso, usando aquele outro sensor de luminosidade, ele consegue detectar se refletiu muito ou se refletiu pouco, né? Então, se uma superfície for branca, a luz que foi emitida, né, vai refletir bastante, então ele vai perceber, olha, não tem nada escuro por aqui. Se tiver uma superfície mais escura, né, ele vai perceber que está refletindo pouco, né, e vai saber que está em cima da linha preta, né. Então é interessante, inclusive, trabalhar com alguns conceitos de reflexão de luz, né, a parte de física, quando vocês forem usar esse sensor com os alunos. Sensor de proximidade, né? Esse daqui é mais um que ele não vai me falar quantos centímetros um objeto está perto de mim. Ele vai me falar se ele está mais perto ou menos perto de alguma coisa. Esse também é um sensor que vai te dar um sinal e você vai converter, vai usar esse sinal fazendo alguma correspondência com a distância que você quer. Você quer saber se alguém passou na frente dele, você vai perceber uma alteração, né? Você coloca isso num carrinho, você pode detectar quão perto uma parede, um obstáculo está dele, né? Como eu falei, aqui não é está perto ou não está perto, é o quão perto. Então, mais uma vez, a gente está trabalhando com sinais analógicos, né? Chave magnética. Esse daqui é bem pouco usado, mas nada mais é do que igual aquele primeiro sensor que a gente viu de botão, né? Ele também indica se tem um ímã, né, um campo magnético intenso, perto dele ou não. A diferença, né, é que ele só indica se
está perto ou não está perto. Quando está perto, ele é acionado. Quando não está perto, ele fica desacionado. Dessa forma, a gente consegue imaginar que isso aqui é um sensor digital, né? Porque ou ele vai estar perto ou não vai estar perto. Este, no caso, não indica o quão perto um ímã está de mim, né? E o mais bonitinho de todos, né, que o pessoal costuma colocar bastante em projetos, né, é o sensor de distância ultrassônico. Esse daqui é um sensor um pouco mais difícil de trabalhar, né, mas a princípio ele funciona igual os morcegos, né? Ele emite um som durante um intervalo de tempo, ele para de emitir esse som e depois ele fica escutando para ver o tempo que demorou para o som retornar, né? E dado isso, ele consegue fazer a conta da distância, né? Baseado no tempo de duração para a leitura do som. Ele apesar de ele ser um sensor digital, na verdade ele tem um protocolo digital. Você tem que passar alguns comandinhos, liga o sonzinho para emitir, para de emitir. Agora começa a escutar, vê quanto tempo isso demorou. Mas quem usa o Arduino Block, né, o Ardu Block, já tem isso de presente. Já a gente fala dele um pouquinho. Tá bom, a gente falou de como ler as coisas, né, do meio ambiente, né, como eu entro em contato com o mundo físico lendo sinais, né, e como a gente pode atuar, né. No kit vem algumas pecinhas aqui para a gente usar na atuação, né, dado essa leitura de sinais, né, o que eu posso fazer com eles, né. O mais clássico de todos são os LEDs, né. Então, imagina que alguém apertou um botão, eu processei, né, eu fiz a leitura, o meio externo, né, o mundo físico acionou um botão. O que eu quero fazer com esse sinal, né? Eu quero, por exemplo, acender um LED. Mas imagina também que, se em vez de simplesmente acender o LED, eu quisesse acender um pouquinho o LED. Eu também conseguiria fazer isso se eu usasse aquelas saídas lá que eu falei, o analógico de mentirinha chamado PWM. A gente também vai ver isso mais claramente durante as formações. E, além dos LEDs convencionais, né, que são as cores mais clássicas, o vermelho, amarelo, azul, roxo, laranja, branco, a gente tem o LED RGB. Na verdade, esse LED é uma combinação das três principais cores, das três cores primárias, né? E a gente consegue misturar essas cores e obter qualquer cor, né? Então, para isso, a gente precisa de 3 canais de comunicação, porque, na verdade, ele é um LED vermelho, um LED verde e um LED azul. E se eu vou misturando a proporção de cada uma dessas cores primárias, né, eu tenho qualquer cor. No AtoBox, né, tem, inclusive, uma entrada específica só para trabalhar com esse tipo de LED, né, o LED RGB. O que mais que a gente tem aqui para atuar, né? Imagina que eu quero disparar um alarme, né, se acontecer alguma coisa, se a temperatura ficou muito alta, se alguém passou na frente do meu AtoBox, né? Eu tenho os buzzers, né, que são uma espécie de uma sirene, né? Não é um alto-falante no sentido que você consegue tocar uma música, mas você consegue fazer uns apitinhos lá, tal, que ou simplesmente é uma sinalização, ou tocar uma musiquinha mais simplesinha com ele, né? Mais uma vez, ele é um atuador analógico, né? Porque eu posso simplesmente ligá-lo, né? Ele vai fazer um apitinho numa determinada frequência, ou eu posso ir variando um pouco esse liga e desliga bem rapidinho, né? Mandar um sinal aí do PWM, um analógico de mentirinha, e fazer diferentes frequências nele. O que o pessoal gosta de brincar bastante, né, são os motores DC. Praticamente a maioria dos projetos o pessoal põe uma hélice para rodar, uma roda gigante para rodar. Ele nada mais é do que um motorzinho que fica girando continuamente conforme eu vario a tensão dele, né? Então a gente consegue fazer essa variação de tensão também pelo AtoBox, né, usando a saída de mentirinha analógica. O servomotor, né? Esse daqui é um motor especializado, digamos assim, né? Quando eu quero controlar os graus de rotação, eu posso usar um servo. Esse em específico que vem no kit, ele funciona com graus entre 0 e 180.
Então, não serve para você colocar isso num carrinho para andar, mas se você quer, por exemplo, abrir uma porteira ou fazer algum movimento que seja entre 0 e 180 graus, você consegue programá-lo com precisão quantos graus que você quer que ele movimente, né? Além disso, né, dos atuadores, os sensores também tem uns acessórios, né? O que a gente tem de acessório nesse kit da Atto, né? Tem umas baterias especiais chamadas baterias 18 ou 650. São baterias de 3,7 volts de alta duração, né? Então dá para usar por bastante tempo. Além disso, vem o suporte, né, para usar esse tipo de bateria. E também tem o carregador das baterias, né? Além disso, tem também mais uma coisinha aqui interessante, né, que é um módulo de comunicação Bluetooth. Eu não sei se vem em todos os kits que foram distribuídos, mas ele é um módulo que você pode usar, por exemplo, para fazer na segunda entrega. Ó, a Regina já está aqui me passando uma cola, né, na segunda entrega, né, as que estão sendo feitas esse ano, estão vindo com esse módulo extra, que é de Bluetooth. Com isso, você consegue fazer a comunicação do Atto Box, né, com dispositivos móveis, como celulares e tablets, e também com computador. Então, você ganha uma infinidade de opções para trabalhar com o kit. Agora, já que a gente conhece todos os atuadores, todos os sensores, como é que é o Atto Box, né, por dentro, o Arduino que tem lá, né, como eu faço para programar isso, né? Tem diversas opções, umas mais simples do que as outras, né? Acredito que algumas conhecidas por vocês, né? A mais tradicional para quem já mexe com eletrônica, com Arduino, costuma ser o próprio ambiente de desenvolvimento da ideia do Arduino, né? Para trabalhar com um aluno, eu não recomendaria como primeira opção, porque você tem que escrever, é uma linguagem escrita, susceptível a diversos erros, esquece um ponto e vírgula, não funciona, não põe um parênteses, não funciona, põe letra maiúscula, não funciona. Então, tem mais não funcionas do que funciona. É recomendado já mais para um nível intermediário, digamos assim. Mas quando você está fazendo testes, que eu já vou falar rapidamente também sobre isso, é a ferramenta certa, né, para a gente verificar o funcionamento, né, do kit. Acredito que aqui a maioria está mais familiarizada, né, é o ArduBlock, né? O ArduBlock é uma ferramenta extra, né, ao Arduino, onde você, usando linguagens de programação em blocos, vai juntando as pecinhas, né, e você consegue fazer a ferramenta faz a tradução desses blocos para a linguagem que o Arduino entende, né, a linguagem da ideia do Arduino. Então é muito semelhante ao Scratch. Então, quem já está habituado a trabalhar com Scratch é a ferramenta mais adequada para começar na eletrônica. Uma outra opção também, né, é um pouquinho mais antiga, digamos assim, é esse Scratch for Arduino, que você consegue ligar diretamente o Arduino nesse Scratch offline aqui, né, e consegue ver os valores de leitura de cada um dos pinos e fazer algumas programações mais simplificadas, né. Então, também pode ser um passo para quem já está mexendo com Scratch com os alunos, né, para não partir para uma ferramenta um pouco mais diferente do que eles já estão habituados. Podem, inclusive, usar essa versão aqui, o Scratch for Arduino. Tem uma outra aqui, em particular, é uma das que eu mais gosto, que é uma extensão para trabalhar com Arduino na versão do Scratch 2.0 offline, né? Então, ela é uma extensão que tem diversos comandos de programação do Arduino, né? Mas ela encaixa certinho no Scratch, então é como se você tivesse proporcionando uma conexão com o mundo físico a partir do Scratch. Então, você, a partir dessa extensão, a que eu uso, tem diversas, né? Mas a que eu uso é S2.io, né? Ela mostra um conjunto de blocos novos apenas relacionados à programação do Arduino. Tem uma parte importante, digamos assim, né? Antes de você começar a mexer em projetos mais robustos, né, é importante entender o funcionamento básico
de cada um dos sensores que você tem, até mesmo saber se eles estão funcionando, né? Pode acontecer, porventura, de algum sensor não estar funcionando, algum atuador não estar funcionando, e tem formas de fazer testes super rápidos para você já ter esse primeiro diagnóstico, né? Ou apenas entender o funcionamento, né, dos sensores e atuadores, né? Então, o primeiro teste, né, você recebeu um AtoBox lá, nunca mexeu na vida, naquele pelo menos, né, não sabe nem se está funcionando, você pode ligá-lo, né, no computador e usando a IDE do Arduino, tem diversos exemplos prontos lá para aprender a mexer em sensores e atuadores, né? E o mais básico de todos eles é o que a gente chama de Blink, né? Que é um programa já pronto como exemplo, né, na ideia do Arduino, que simplesmente ele manda um código para o ArtoBox, né, para testar se um dos LEDs que tem lá dentro vão ficar piscando ou não. Então, teste mais básico para saber se está funcionando. Começa por esse exemplo, né, do Scratch, vê se depois que você manda o código, né, se ele começa a piscar ou não. Depois, o próximo teste que dá para fazer também é com os servos, né? Como é que eu sei, né, se o servo está funcionando? Eu não quero ficar escrevendo um monte de coisas, né? Tem também um exemplo pronto na ideia do Arduino, que quando você manda esse programa para o Arduino, ele vai fazer o servo ficar mexendo de 0 a 180 e voltando para sempre, né? Então, também é alguma coisa que você não precisa programar nenhuma linha de código, só pegar o exemplo pronto, mandar para o Arduino e ver se está funcionando o servo. Para praticamente todos os outros módulos e sensores, tem um exemplo muito bom, que é o Analog In-Out Serial, que com esse projeto você consegue fazer a leitura de qualquer sinal, né? E ele vai mostrar no monitor do Arduino o que está acontecendo. Eu trouxe aqui antes disso, né? Deixa eu falar que tem uma exceção, né? Que dá para testar quase todos, com exceção do sensor ultrassônico, né, e o módulo Bluetooth. O que a gente vai ver, né, se a gente estiver usando esse módulo, né? Se vocês olharem à esquerda da tela, né, tem um exemplo de eu, por exemplo, mexendo num potenciômetro, que está representado pelos valores lá sensor, né? Está indo de 0 a 59, 117, assim por diante. Eu estava aumentando, né, rodando o botão do potenciômetro, e eu estava confirmando que a leitura estava acontecendo. Então, quando eu olho nessa saída, né, eu estou vendo que está acontecendo uma leitura no componente, né. Além do potenciômetro, eu poderia ter usado, por exemplo, o sensor de luminosidade. Eu posso afastar ou aproximar a mão, né, a claridade, né, do sensor. Eu também veria esse valor de sensor sendo alterado. O de proximidade, também veria esses valores sendo alterados, né. Além disso, a gente tem aqui o output, né, que ele está convertendo essa leitura do sinal de entrada, né, numa saída. Eu posso, por exemplo, colocar um LED nessa saída e eu vejo se a intensidade do LED varia, conforme eu vou fazendo essa variação na entrada, né. Eu posso colocar também um motor nessa saída, e eu vejo se a velocidade do motor está sendo alterada conforme essa entrada. Então, usando esse exemplo, vocês conseguem testar praticamente todas as peças e entender mais a fundo o funcionamento. Basicamente, a gente tem leituras de sinal, que são convertidas em tensão, e são enviadas para a saída. No exemplo da direita, né, a gente tem um exemplo de leitura a partir de um sinal digital, né? Então, imagina que vocês estão vendo lá sensor 0000, de repente 1023, né? O que eu fiz nesse de repente 1023? Eu apertei o botão, aquele primeiro sensor que a gente falou, né, o sensor de toque é o de botão. Então vocês veem que assim que eu aperto o botão, ele não passa pela escala completa, ele simplesmente vai de 0 diretamente a 1023, que é o maior valor possível de leitura que o Arduino consegue fazer. E também, como consequência na saída, vocês estão vendo que eu tenho um output, né, que mudou diretamente de 0 para 255. Então, também sinalizou que foi ligado, não teve toda essa variação de escala. Entendendo essa parte, vocês conseguem praticamente mexer em todos os sensores e atuadores de forma trivial, digamos assim.
Ó, eu trouxe mais algumas fotos, mas hoje, felizmente, a gente teve os alunos e os professores da Escola Salgado, né, que puderam demonstrar ao vivo aí algumas coisas que dá para fazer com o kit, né? Mas tem os carrinhos aqui, os helicópteros, né? E isso daqui também foi um evento que aconteceu ano passado pela prefeitura, né? Que foi um jam de robótica, né? Aconteceu no final de 2017, onde os alunos ficaram brincando à vontade com os kits, né? E tentando montar projetos, né? Bom, já começando o encerramento, né? Em breve a gente vai passar um formulário para vocês para avaliar um pouco, né? Que tipo como que a gente deve focar nessas formações que vão acontecer ao longo desse ano. Então, vão ter algumas perguntas para entender em que nível que cada um de vocês estão, né, para conseguir fazer uma formação mais direcionada, né. E outra coisa, né, como eu falei, eu ia fazer uma apresentação um pouco mais curta para deixar mais tempo para as respostas, para as perguntas, né. Quando vocês forem fazer as perguntas, podem deixar uma forma de contato, que as perguntas que não forem respondidas agora, né, que não derem tempo de serem respondidas, eu posso responder elas posteriormente. Como eu prometi, está aí o link, né, para a apresentação com QR Code. Se alguém quiser, pode tirar foto que vai ter acesso a toda a apresentação. Muito obrigado, pessoal.